Então, continua lendo o texto aqui, Gil. O que você ia dizendo, Gil? Não, eu ia mencionar aquilo que o senhor tinha dito anteriormente, né? Que é, do céu que está sobre as nossas cabeças, né? Você falou do gado, que o gado seria bem sucedido lá, né? Nesse texto que o senhor leu lá de Isaías. O que difere mesmo é o céu que está sobre nós, né? Exato, e Acã é a prova viva, né? Sim, De alguém que levou Israel a pecar. Pode ver que Josué fica em desespero, né? é verdade. Josué, inclusive, só até fazendo uma citação, quando há o pecado de Acã, você pode ver que logo na sequência Josué para tudo, e vão buscar Deus. Aonde eles vão buscar Deus? Vale de Siquém. E ali eles fazem uma aliança com Deus e pegam pedras, que o Vale de Siquém, lembra o Monte Ebal e Gerizim, que ele era de calcário? E eles pegam pedras ali e fazem uma aliança com Deus. E eles têm um reposicionamento de consagração. E ali eles pedem perdão e não dão um passo. Ó, irmão, como é forte isso. E não dão um passo antes que Deus dê toda a estratégia do que fazer, de onde está errado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vamos usar a prática. Sou pastor, irmãos, minha aula tem muita prática. Quantas são as vezes que a pessoa está toda perdida, toda em pecado e continua querendo dar passo? Entendeu? É previsível a derrota, vai ser previsível, porque, irmãos, o deserto é lugar de aprendizado, dar passos, parar para Deus não é regredir. Parar para Deus é progredir. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é parar. Lembram? Os antigos, principalmente Wesley e os puritanos, eles tinham semanas de consagração, irmãos. Momentos de retiro espiritual. Hoje, sejamos honestos aqui, irmãos. Eu costumo falar bastante de jejum, mas eu aprendi uma coisa, eu parei de perguntar individualmente sobre jejum. Sabe por quê, irmãos? É lamentável. Os irmãos fazem jejum de jejum. Entendeu? Deu para entender? Deu para entender, Gil? Deu para entender, pastor. Não faz jejum. Jejum já não é uma prática mais. Oração é a conta-gota. Leitura bíblica é quando vai pregar. Não está errado, irmãos. Entenderam? Então, muitas vezes a pessoa, ela precisa, é o deserto que ela precisa. E não, a pessoa diz, não, eu preciso trabalhar. Não, irmãos, o trabalho é algo natural no reino de Deus. Josué ali, no episódio de Acã, ele não dá um passo, ele dá o passo em direção ao Senhor, o que aconteceu conosco? Ele ouve a voz, Deus revela a estratégia, Deus dá tempo para que Acã se arrependa, não se arrepende, aí vem o juízo de Deus. Por isso que é um vale de perturbação. Mas para aquele que está vivendo, buscando a Deus, o vale de perturbação muda o sentido. Como eu disse aqui em 65, 10, ó, para o meu povo que me buscou. Saron será um pasto para os rebanhos e o vale de Acor, que era o vale de perturbação. Olha que fantástica essa leitura, irmãos. O vale da perturbação se tornará um lugar de descanso para o gado. No vale da perturbação, nosso gado será alimentado, será amparado, não será perturbado. Mas qual que é o que determina aqui? Para aquele que buscou ao Senhor. Muitas vezes as pessoas não querem viver debaixo da síndrome de Maria, vivem debaixo da síndrome de Marta, achando que trabalho agrada. Irmãos, trabalho só agrada quando a gente aprende a viver como Maria. Aí trabalho agrada. Porque se o nosso viver é como Marta, trabalho nenhum agrada a Deus. Até, irmãos, guarda isso. A quantidade de ministros, a quantidade de líderes que são doentes, essa doença é fruto do quê? De uma característica de uma vida espiritual já doente. O evangelho não nos adoece, irmãos. O evangelho não nos prejudica. O evangelho, ele é vida.
E como pode aquilo que é canal de vida me adoecer? Se está me adoecendo, a culpa não é do evangelho, não é da igreja, não é do pastor, é nossa. E eu digo isso assim com pesar, porque a quantidade de pastores que tomam antidepressivos, tomam calmante, é por quê? Porque, de fato, eles estão vivendo no vale da perturbação, porque deixaram de buscar a Deus e estão apenas trabalhando para Deus. Perturbação. Pode ver que os grandes homens de Deus até mesmo sofrem, como os apóstolos, passam dificuldades, estão vivendo um momento difícil, mas por buscarem a Deus, ou seja, que tipo de céu está sobre eles, faz toda a diferença. Né, irmãos? Eu me lembro de uma história de um pastor que falava sobre isso, que ele foi conversar com um grande pastor e enquanto ele conversava ali, ele começou a rasgar o seu coração com o almoço, e aí ele falou de tudo que ele fez de errado. E ele disse, olha, eu pequei, eu adulterei, eu não sei o quê. O pastor perguntou para ele, mas por que você fez tudo isso, filho? Ele falou, pastor, eu comecei a trabalhar na igreja e estava trabalhando tanto e vinha tantas cobranças dos irmãos, e aí eu comecei a realizar tudo aquilo para satisfazer os irmãos e deixei de nutrir o meu coração, deixei de cuidar da minha alma, deixei com que as cobranças externas dessem o tom da minha vida. Quando fui ver, eu estava morto espiritualmente. E já que eu estava morto espiritualmente, eu precisei buscar alguma coisa para me saciar. Quem foi? Foi na irmã. A irmã foi a minha fonte de prazer. E aí eu adulterei, eu pequei, e quando tudo veio à tona, a casa caiu e aqui eu estou. E aí o pastor dizia, mas por que tudo isso aconteceu? Ele, porque eu não parei para ouvir a Deus, nutrir o coração. Esse mesmo pastor, ele pregou uma mensagem em certa ocasião, estou me referindo ao pastor Bill Hybel. Ele falou assim, qual é a igreja mais importante que existe? Ele fez uma pergunta para pastores. E aí a conclusão dele, a resposta foi, é a igreja do nosso coração, meu irmão. Às vezes a gente está edificando uma grande igreja, uma grande obra e mortos por Deus. A gente está vivendo o vale de Acor. Qual a igreja mais importante que existe? É essa que flui aqui dentro. E quando essa está viva, tem sentido todas as demais. Então, assim, não importa que tipo de solo, que tipo de vale, o importante é que o Senhor esteja conosco, porque até mesmo no vale da perturbação, se a gente buscar a Deus, o nosso gado vai ficar feliz, não vai ficar perturbado. Tá bom, meus irmãos? Parece bobeira, mas olha aí as analogias, as comparações, né? Não tem espaço para retaliação, não tem espaço para nada de errado, né? O texto de Oséias eu não me lembro, Oséias 2:15. Alguém pode ler esse texto? Vamos ler o que diz Oséias 2:15? Quem achar pode ler para nós, tá? 2:15. É Oséias. Oséias 2:15. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Glória a Deus. Agora que se leu o versículo, eu me lembrei. Deus estava repreendendo Israel. E Deus estava sentenciando Israel. Mas quando Israel voltava-se para Deus, Deus está dizendo que o vale de perturbação deixaria de ser perturbação. Você vê, percebe, irmão, muitas vezes o problema, né, não é o vale em si, né? É a maneira em que estamos diante do vale. Né? Então, continua lendo para nós, Gil. O vale deve ter... O vale deve ter de norte para sul cerca de 7,5 km, centralizado no Wadi Qumran, a 16 quilômetros ao sul de Jericó, com saídas para norte e para leste. Eusébio o situa ao norte de Jericó, mais ou menos no atual Wadi Neimhan, Nueim-Mahan. Amém. Não, é isso aí, filhote. Fique em paz. Delman o situa entre o Wadi Teissum
e o El Kelt, enquanto Fernandes o posiciona ao norte de Neb Musa. As terras desse vale foram irrigadas e nelas se construíram as fortalezas de Midim, Secaca e Nibsan, hoje identificada com El Buqueia. Continua sendo chamada de Arav, isto é, deserto. Tá bom, meus irmãos? Então, eu fiz questão de fazer essa leitura simplesmente para mostrar, né, que os vales são mencionados na Bíblia e eles têm características próprias na revelação. Genial, né, irmãos? Genial, tá bom? O Vale de Aijalon, esse próximo aqui, né? No hebraico, Emek Ai-Alon, ou seja, Vale das Gazelas, localiza-se a 8 quilômetros a oeste de Jerusalém e por uma série de declives atingia Bet-Horon, lugar onde Josué enfrentou a confederação cananeia, Josué 10 e Josué 11. E mais tarde os macabeus tiveram decisiva batalha com Círios, mede 18 quilômetros de comprimento por 9 de largura. Em Josué 10, 12, Isaías 28, 21, é chamado de Gibeon, e foi nesse lugar que Josué orou e o sol se deteve, né? Foi no Vale das Gazelas. Fantástico, né? Quando a gente começa a compreender um pouquinho mais sobre isso, identificar, fica bem diferente. Numa colina que domina todo o vale foi construída uma cidade, também chamada de Aijalon, mencionada na carta de Tel El Amarna, como Luna, hoje identificada como Ialo. Né? Então, vem o outro vale que é o de Bereca, o vale de Cedron, Inon. Vamos ler aqui, ó, o vale de Inon. A foto dele. Escol, Hebron, Rafaim. Queria ler pelo menos o Vale de Siquém, a gente já passou. Sorek e Terebintos. São esses vales que o pastor Enéas descreve aqui. Querem comentar sobre algum deles? Fazer alguma pergunta? No livro vocês colocaram alguma observação? Ô pastor, esse Skol, Escola. eu lembro desse termo bastante usado, né? Principalmente pelos antigos. Não sei se tem algo relacionado. Não. Quando eles iam brindar, beber, alguma coisa, se falava Skol, né? É isso que eu estou pensando. Antigos o quê? A Bíblia? O irmão está Não, não, falando não. sobre a Dos cerveja. vikings, Aí assim, de várias coisas. eu já ia adiantar e dizer assim, irmão, confessa seu pecado, aproveita que você está entre um pastor e dois alunos. Misericórdia. Né? Eu não Mas não sei, tem nada relacionado não, né, pastor? não, eu não sei te dizer desse escol, não sei. Sim, Mas o outro escol tem a ver. Eu ouvi algum comentário, mas também não sei te afirmar, né, sobre isso. Mas, curiosamente, ó, esse escol, que no hebraico é escol, cujo significado é cacho, naturalmente refere-se à uva. Pode ser que sim. Sabe pode aquela ser, né? questão? Pode ser. Verdade, Né? verdade. Mas, irmão, se você quiser fazer um momento de confidência, de arrependimento, Seria o uma boa pastor hora, está né? aqui. É um momento terapêutico. Amém. Ai, não. Né? Mas, assim, os vikings parece também tem essa nomenclatura na hora de beber, eles brindavam. Parece que é daí que vem, né, o nome da cerveja. Sim, logo lembrei disso. Né? Mas olha, a última chance, irmão. Última chance. Amém. Né? Então é isso, irmãos. Eu acredito que Hebron, né? Vamos ver aqui, ó, no hebraico, Hebron
e no grego Hebron, da Vulgata Hebron, significa união, pertencente a Judá. Distante de 35 quilômetros ao sul de Jerusalém, seu nome primitivo era Kiriat Arba, está em Gênesis e em Josué. Em Números 13, afirma-se que Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Os judeus chamavam hoje Hebron, mas os árabes El Halil, que quer dizer amigo de Deus. O vale está mais ou menos 1.000 metros acima do Mediterrâneo, tem 30 quilômetros de comprimento. A cidade de Hebron está neste vale, bem como o famoso Terebinto de Moré, e a sepultura de Macpela, onde estão enterrados Sara e Abraão, Rebeca, Isaac, Lia e Jacó. Por essa razão, foi uma cidade estratégica, né? Davi tenta conquistar e conquista também Hebron, que era uma região estratégica, um lugar preservado pelos vales, né? Tá bom, meus irmãos? Terminamos aqui. Tem o Vale de Siquém, Sitim, Sorek, Terebintos. Alguma pergunta? Não? Não, pastor. Tranquilo? Então, semana que vem, irmãos, agora a gente já está chegando no final do livro, pode ver, ó. Iremos para Estradas e Caminhos da Palestina, Clima da Palestina, Geografia Econômica de Israel, Usos e Costumes de Israel, Cidades de Israel. E aí a gente termina o livro, né? Então, assim, na realidade, eu acho que mais 2 ou talvez 3 aulas a gente zera aí esse livro. O próximo livro, ele vai ser... a gente vai trabalhar bastante nele, tanto Geografia Bíblica 2, quanto Arqueologia. A gente vai dar uma pincelada. Vai ser muito agradável, a gente vai trabalhar um pouco mais com slides. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Que Deus Amém, continue pastor. guardando os irmãos, abençoando os irmãos, nos ajudando nos nossos vales, nos nossos desertos, né, nas planícies, nos planaltos. Que a graça deles continue sendo derramada sobre nós. E jamais se esqueçam que não importa o tipo de vale que você está, nem mesmo a fartura do planalto, nem mesmo o deserto, o que importa é o tipo de céu que repousa sobre nós. E que sobre cada um de nós seja os céus de Deus, hoje e sempre. Tá bom, meus irmãos? Amém, pastor. Amém. Amém. Restante de semana abençoado para vocês, em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado, vou parar pastor. aqui a gravação, tá bom? Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Amém. Abraço, bom descanso.